Boa tarde, boa noite, por enquanto. Sejam todos muito bem-vindos para o primeiro dia da Conferência Digital GLF Amazônia, ponto de inflexão, soluções de dentro para fora. Nós teremos cientistas, indígenas, políticos, professores, estudantes, jovens e ativistas de vários países. Estamos muito felizes em cumprimentar os quase 5.000 participantes registrados de todo o mundo. Fica aqui o nosso cumprimento, oi, olá, hello, a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais com a hashtag GLF Amazônia. E para você que está ligado ao vivo na nossa plenária, compartilhe no chat seu nome, país e organização. O meu nome é Isabel Mesquita, eu sou parte da equipe organizadora da GLF Amazônia. A Amazônia, para mim, é uma grande referência de diversidade, sabedoria e de resiliência, a exemplo dos povos indígenas que até hoje vivem, resistem e lutam para manter seus territórios e modos de vida. E é uma grande honra para mim estar aqui hoje junto de personalidades tão diversas e importantes para o bioma amazônico, para um diálogo regional e global. Nos próximos 3 dias, nós vamos reunir dados, incentivar parcerias, difundir propostas e ideias inovadoras e promover apoio para evitar o ponto de inflexão ecológico e garantir uma Amazônia sustentável, resiliente, inclusiva e próspera. Vocês podem conferir a agenda completa do evento na nossa página web e ver formas de acompanhar a conferência, compartilhar experiências e assistir a todas as atividades desses 3 dias. Você pode criar uma agenda personalizada com as atividades que mais te interessam. Temos plenárias temáticas, sessões organizadas por parceiros, sessões de café com especialistas, shows diários da juventude, festival de cinema e muito mais. Temos também estandes virtuais com informações sobre algumas iniciativas e organizações que atuam na Amazônia. A programação inteira está disponível em 3 línguas, português, espanhol e inglês. Basta selecionar o idioma de preferência na agenda, clicando logo acima da descrição das sessões, que você vai ver todas as descrições traduzidas. Teremos também interatividade durante as sessões por meio do nosso chat e com enquetes na plataforma, na caixinha que fica próxima à caixa de perguntas, onde tem discussão, interatividade, vocês podem ver e interagir com a gente por lá. Para começar, vocês podem postar ali o que vocês pensam sobre o ponto de inflexão, usando essa funcionalidade para compartilhar suas opiniões. Se vocês estiverem nos acompanhando nas mídias sociais, podem também postar comentários usando a hashtag GLF Amazônia. Durante as nossas plenárias, vocês vão ver na tela perguntas com imagens do nosso concurso de fotografia. Nós recebemos várias fotos de qualidade e muito excepcionais do Brasil, Equador, Colômbia, Venezuela, da Guiana e de outros países. As fotografias finalistas, muito impactantes, tornaram a decisão final do júri bastante difícil, mas no final chegamos às vencedoras do concurso de fotografia da GLF Amazônia. A foto favorita do público, a foto favorita del público é Lago Verde durante a enchente, da Mariana Oliveira, do Brasil. Essa foto foi tirada no Pará, estado brasileiro. Na avaliação do júri, o vencedor do segundo lugar é uma foto de Wilfredo Caruarupai Poye, do Peru, com a fotografia Mineração Ilegal e o Choro da Natureza, tirada em Madre de Dios, Peru. E o vencedor do primeiro lugar é Yair Soares Salazar, da Colômbia, com a foto Tecendo o Rio, tirada em São Pedro de los Lagos, na Colômbia. Parabéns, muito obrigada aos nossos juízes Ícaro Cuca e Maia Terra e também a todos os que participaram enviando suas fotos. Agora, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos à nossa plenária de abertura da GLF Amazônia. Nessa plenária, nós vamos abordar o ponto de inflexão por um viés científico e tratar das causas e impactos do desmatamento e de como o atual contexto afeta as pessoas que vivem na Amazônia e também a todos nós que dependemos dela para ter um planeta saudável. Os convidados da plenária vão abordar questões socioeconômicas e políticas e contar como sentem e lidam com os efeitos diretos de tudo isso.
Para começar, teremos as falas iniciais da Luciana Gatti, pesquisadora sênior do INPE, Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais, do Roberto Nazi, diretor-geral do CIFOR, Center for International Forestry Research, diretor administrativo do CIFOR e CREF, e veremos um vídeo com algumas palavras da líder Waorani Nemonte Nenkimo, que nos manda uma mensagem diretamente da Amazônia Equatoriana. Em seguida, teremos uma série de intervenções que vão compor a plenária. Vamos ouvir algumas palavras de Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas, de Joênia Wapichana, deputada federal, a primeira mulher indígena brasileira a ser eleita deputada, Rodrigo Botero, diretor-geral da Fundação para a Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Colômbia, Maria Alexandra Moreira Lopes, secretária-geral do Tratado de Cooperação Amazônico, Lourdes Miranda, coordenadora-geral leste da CONTIOCAP, Coordenação Nacional de Defesa de Territórios Indígenas e Camponeses e Áreas Protegidas da Bolívia, e, para finalizar a plenária, Alberto Acosta, economista equatoriano, com uma extensa trajetória também na política. Ao final da plenária, veremos um vídeo das maravilhosas Suraras do Tapajós, um grupo de mulheres amazônicas brasileiras. Na nossa página vocês encontram o Instagram dela para segui-las e conhecer mais o seu trabalho. E agora eu paro de falar e passo a palavra aos palestrantes. Muito obrigada e sejam bem-vindos. Luciana Gatti, por favor, a palavra é sua. É um prazer estar aqui e é um desafio contribuir em 8 minutos. Eu vou tentar, não estão me habilitando de eu compartilhar minha tela. Eu preciso que o host habilite aqui para eu poder compartilhar. Bom, enquanto isso eu vou falando e você me avisa quando eu puder compartilhar minha tela. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que nós aprendemos no artigo que a gente publicou recentemente na revista Nature, onde a gente calculou o balanço da Amazônia, analisando 9 anos de perfil vertical, onde a gente calculou os fluxos de 4 grandes regiões da Amazônia. Ok. Então, eu gostaria de contar para vocês, primeiro, a gente encontrou nas 4 regiões que a gente trabalhou uma diferença muito grande de emissão de carbono e a gente não entendia por quê. Veja que aqui no lado leste da Amazônia, a emissão é quase que 10 vezes, até maior, né, do que o lado oeste. Então, aí a gente foi tentar investigar o quanto que a Amazônia mudou em cada uma dessas regiões. E quando a gente vê aqui, nós estamos falando dessa região, 700 mil quilômetros quadrados, e ela está 37% desmatada, enquanto aqui está 28%, enquanto aqui está 17%, enquanto aqui está 16%. Começou a fazer sentido, mas ainda assim, a gente vê variações ao longo do ano que a gente não entendia. Então, a grande pergunta é, como a Amazônia mudou nos últimos 40 anos? E aí a gente primeiro viu que a Amazônia, 17% desmatada, está com o mesmo aumento de temperatura do mundo, mas na precipitação, no ano acumulado, ela está estável, mas nos meses, no pico da estação seca, agosto, setembro, outubro, ela tem uma perda considerável de chuva. E aí, quando a gente vai olhar aquelas regiões que a gente estudou, o fluxo, começa tudo a fazer sentido. Porque essa região, que está 37% desmatada, perdeu 34% de chuva nos meses de agosto, setembro, outubro, essa 28% perdeu 24%, essa menos do que 20%, né, 17% perdeu 20% e aquela perdeu 20%. Quando a gente vai ver a temperatura nesse mesmo período de agosto, setembro, outubro, a região 37% desmatada perdeu aumentou a temperatura 1,9%, perdão, e aqui no Sudeste, 28% desmatado, aumentou 2,5%. Começou aí a primeira pergunta, por que essa menos desmatado do que no Nordeste
está com aumento de temperatura maior. Bom, aí a gente começa a entender que aqui está ocorrendo dois fenômenos. Um é a mudança climática global, que está fazendo chover mais na parte noroeste e menos na parte sudeste, além do desmatamento. Então, aqui junta dois fenômenos que faz com que o aumento de temperatura esteja maior do que lá. E aí, estudando melhor, NB, o Net Biome Exchange, quando a gente pega o fluxo total de carbono e remove quanto veio de queimada, sobra fotossíntese, respiração e decomposição. E mais outras emissões não queimada. E quando a gente olha nos últimos 9 anos, o que aconteceu é que essa emissão está cada vez maior. Né? Nessa região, a floresta em si representa 1/3 das emissões totais e a queimada 2/3. É a única região da Amazônia onde a própria floresta virou uma fonte de carbono. E aí a gente foi estudar melhor por quê, e a gente viu que quando a gente correlaciona esse fluxo do Net Biome Exchange, ele está correlacionado com o aumento da temperatura e com a disponibilidade de água no solo. Veja que é uma correlação extremamente alta. E aí, quando a gente vê a temperatura, a gente observa que nesse período, olha como ao longo do ano, o azulzinho é a média da primeira década desses 40 anos e o vermelhinho é a média da última década. Veja como mudou, principalmente agosto e setembro, aumentando 3,1 graus Celsius. E aí eu não estou falando de temperatura máxima, eu estou falando de temperatura média, no primeiro caso de 90 dias, no segundo caso de 60 dias. Imagine quanto aumentou a temperatura média. Então, aí a gente começa a entender as mudanças do uso da terra. Isso daqui é um mapa de criação de gado no Brasil, onde, no Brasil, 36% de toda a criação de gado está na Amazônia, e esses dados são até dezembro de 2018. Nessa análise, não está incluso os últimos 3 anos, que representou um aumento exponencial do desmatamento, pecuária e agricultura na Amazônia e em outros ecossistemas também. Estamos caminhando muito rapidamente no momento em que a gente vê a própria natureza já dando uma demonstração de que nós já ultrapassamos o limite das ações humanas na Amazônia, principalmente no leste da Amazônia e mais intensamente no sudeste. E aqui eu queria, apesar de ter muita coisa, eu queria chamar a atenção de vocês nesse EVI, que é o quanto a região está verde, né? Então, veja, vamos pegar os dois extremos. Aqui é alta floresta, o sudeste da Amazônia, onde a gente vê uma sazonalidade muito grande entre a estação chuvosa e a estação seca. Vamos lembrar que aqui a precipitação reduziu muito e a temperatura aumentou muito e a floresta sentiu, ela perdeu o verde, a floresta está muito mais marrom. Quando a gente vem para o lado de cá, veja, esse é o lado mais preservado da Amazônia, a gente vê que mesmo na estação seca, a floresta continua, a funcionalidade continua. E aí a gente observa que realmente a gente ultrapassou um ponto e a floresta está sob estresse muito grande nessas áreas onde o desmatamento está perto de 30% ou até maior que 30%, e aí a gente vê esse mapa de mortalidade, veja que a mortalidade aqui é 3, 4 vezes maior do que em outras regiões, mostrando que o tipping point está relacionado com desmatamento, perda de chuva e aumento de temperatura. E aí a gente tem esse cenário, né, mostrando, eu vou encerrando por aqui, veja, nessa área 1, a gente está 27% desmatado, mas a emissão de carbono é 10 vezes maior do que nessa região 2, onde em média está
11% desmatado até dezembro de 2017. E aí eu vou lembrar que nos últimos 50 anos a Amazônia foi 17% desmatada. Nos últimos três, a Amazônia foi quase 5% desmatada. Isso é muita coisa, nós estamos chegando num colapso muito rapidamente e a gente precisa, com urgência, ter uma medida generalizada de acabar com o desmatamento, controlar queimadas no período da seca e trabalhar com outras formas de agricultura, onde se restabeleça a parte do ecossistema. Muito obrigada. Desculpa aí se eu ultrapassei o tempo. Good morning, good afternoon, good evening to you watching the GLF Amazonia, and we are going to talk about tipping point, and following the very nice presentation by Luciana, we see that we need to expand this concept beyond Amazonia and why it matters. Tipping point are rapid and brutal change that occur in socio-ecological system following the change, a slow change on slow variable, and then the social system or the ecological system reach a certain stage and then flips into a new stable situation, and you have passed the tipping point. And mostly for the last 100 years, tipping point triggered by human are mostly been local. You can think about the eutrophication of a lake, you can think about the collapse of, let's say, going further in the past of the Roman Empire. These were mainly local. Unfortunately, we are now reaching a stage, let's say since about 1950, which is considered as the beginning of the Anthropocene, which is the geological era where, in fact, the global system are impacted by human action. And since 1950, we seem to see the occurrence of tipping points that are global in nature. And these tipping points, they affect global planetary process, and unfortunately, this is something that we can call the great acceleration. This planetary process, they seem to reach a status closer and closer to their tipping point, and should they pass this tipping point, we'll have problem. And among the planetary process that we can quote or can consider in this tipping point, you can look at the slide, the first slide, and you see that you have indeed the dieback of the Amazonian forest, but you have also the change in ENSO frequency. You have the Sahara regreening, you have the thawing of the permafrost, or you have the Arctic meltdown. And all these tipping points are bad in themselves, should they be passed. The problem is that where we may be in more trouble than we think we are is that, unfortunately, these tipping points are interrelated, so they are not independent. And you can see on the second slide that, for example, the change in the global Atlantic circulation has a very strong impact to the risk created by the Amazonian dieback, at the same time linked to the thawing of the permafrost and the Arctic meltdown. And you can see that this interdependence of tipping point, or this risk of cascading, I mean, one is happening, another one, and okay, the Gulf Stream change, and then you realize that New York is about the same latitude as Madrid, so you will have the same weather in Madrid than you have in New York. And then the Amazon dieback, and then immediately there is another tipping point that is reached in terms of the agricultural land in Uruguay or in Brazil. So these things are very dangerous because they can create cascading effects that will impact the whole basis of the biosphere and our life survival system. So the problem that we have now facing this interdependent tipping point is that if you fix one, it's not enough. You may fix
the Amazon dieback, but then you have a problem of the Gulf Stream that you don't fix, and then ultimately you will still have the Amazon dieback. So we need to have collective action, and we need to have collective action on many fronts, and then it becomes a bit overwhelming. I mean, so what can we really do? And that's where we can introduce a new concept that was developed in the literature by Gladwell in 2002, and we call the social tipping point. So how little thing can make a big difference. And these social tipping points, they are based on the same concept as the environmental tipping point. I mean, you have something that evolved in the background, and then suddenly the society reach a point where smoking is not a good thing, so you stop smoking, or where you change your behavior, or you move into electric car. So this social tipping point are only up to avoid or to mitigate the environmental tipping point. So what are these social tipping points or social tipping elements? You can look at the third slide, and you see that they are organized in terms of very rapid to long term, and very rapid could be, for example, for the financial market to divest in fossil fuel, or for information in terms of greenhouse gas emissions. And then a longer term is a total global, complete societal change in terms of there is a moral implication of not using fossil fuel, or there is an intrinsic value of nature that is not related to the fact that people use it. So these social tipping elements are really the only way we can consider in terms of addressing the issue of interdependent environmental tipping point. And for that, we need a change. We need several paradigm changes. And I think that we cannot walk in the street with our head covered in ashes and signaling the doomsday to everybody and being the prophets of doom. We have a moral obligation to remain optimistic and to try to do something, because the future is not something written in a piece of paper. The future is what we do, and this is where a movement like the Global Landscape Forum can make a change, and this is a change that could be triggered by all of you, by all of us, and I believe very much that the Global Landscape Forum can become a significant social tipping element that will help us alleviating the risk that we are facing in terms of climate change, biodiversity crisis, social inequalities, and ultimately the survival of our own civilization. Thank you very much. A todas, mi nombre es Nemonte Nenquimo, soy mujer Waurani, líder y madre, y la Amazonía es mi casa. Mi nombre significa constelación de las estrellas. Bueno, yo nací en comunidad de Toñampari, donde existe selva, donde no existe internet, donde no existe telefónica, nada, solo donde existían mis familias, de mis tíos y los abuelos. Donde yo crecí es una diversidad grande, donde tú puedes ver árboles, donde tú puedes caminar a recolectar las frutas selváticas, donde tú puedes caminar a pescar, donde tú puedes ver los animales, los insectos, todo lo que tenemos en nuestra selva. En la selva también nosotros tenemos la importancia de la vida, de la espiritual conexión, cascada con los animales, todo. Esa forma yo he crecido sanamente, también comiendo las comidas sanas de la selva mismo. Todo lo que yo he crecido, aprendí mucho de la vida. La selva me ha enseñado de crecer y respetar la tierra madre, y también mis abuelos, mis parientes, mis padres me han enseñado de cómo vivir en la selva. Ahora actualmente veo la selva está amenazada
por capitalismo, pero nuestro territorio está todavía lleno de vida virgen, como 180,000 hectáreas alrededor, que tenemos animales, pescas, los plantas, todo tenemos. La selva es muy importante porque nos ha tenido por miles, siglos, años, nuestros abuelos, nuestros antepasados defendían, y hasta ahora tenemos esa diversidad. Seguimos luchando, seguimos protegiendo para la vida misma, lo que nosotros amamos, lo que protegemos por miles de años. Nos estamos aportando al global en la planeta, porque sin agua, sin aire, sin oxígeno no podemos vivir nosotros como humanidad. Queremos que la gente de afuera escuche y que tengan conciencia que realmente estamos luchando por la vida. No es para la vida de los pueblos, sino la humanidad que vivimos en ese planeta. Eso tienen que tener, despertar y escuchar conciencia, de apoyar, de aliarse, porque solo pueblos indígenas hemos venido protegiendo más de larga vida para sostener equilibrio de ese planeta que tanto provoca cambio climático. Hoy en día sentimos amenazado, por eso queremos que ustedes como gente están escuchando, nos apoyen, nos alíen ese proceso de lucha, que empecemos a pensar y empecemos a accionar. Muchas de las veces nosotros como pueblos indígenas protestamos, hablamos, no hacen caso. Sigue mandando el gobierno a nuestro territorio el petróleo, la carretera, deforestación, minas, muchas cosas. Si no respetan, va a seguir explotando. Nosotros como pueblos indígenas directamente seremos afectados, muertos. Pero yo también creo que también afectará en el cambio climático todos los seres humanos que estamos viviendo, que muchas de las veces ahora en este momento estamos viviendo con una pandemia. ¿Por qué la gente, ustedes creen, por qué se está surgiendo pandemia? Porque estamos destruyendo, porque estamos contaminando el aire, estamos ensuciando el agua, estamos torturando a la madre tierra. La madre tierra está esperando que respetemos, la madre tierra no está esperando que salvemos nosotros. Eso ustedes tienen que tener conexión para que abren y que pongan a trabajar. No esperen, esa lucha es para pueblos indígenas, sino todos humanos que estamos viviendo en ese planeta. Se necesita ese respeto, se necesita esa equilibrio para que nuestros hijos futuros que vendrán tendrán esa oportunidad de vivir con ese bosque, el aire puro y el agua, que no puede seguir más afectando en el mundo. In the shore of the Xingu River in Altamira, the state of Pará, in the Brazilian Amazon. Here is Belo Monte, one of the largest hydropower plants of Brazil that was built in the last decade, with enormous impacts, especially to indigenous people and local communities such as the Ribeirinhos. Today, 5 years after starting to operate, it is producing only 4% of the energy supply that was predicted, because there is no water available. These are signs of the fast change on climate and environmental conditions in the Amazon. In the last 10 days, I've traveled 2,000 kilometers in the Amazon, visiting places I've been in 1995 and 2006. And I witnessed the profound transformation the region is experiencing. Driving 8,550 kilometers from Santarém in the northern Pará, all the way to Castelo dos Sonhos in the border of Mato Grosso state, there was only 10 kilometers, just 10 kilometers, in which I could see forests in both sides of the road. That was when we crossed the Jamanchim National Park. This is very different from 30 years ago, when this was the norm, to see forests in both sides. This confirms what we are detecting in Map Biomas project when we are monitoring year by year since 1985 the land cover and land use transformation of all Pan-Amazonia using satellite images. Back in 1985, only 6% of the Pan-Amazon was converted to pasture, agriculture, mining, urban areas, loss of forests.
In 36 years, the loss of forest almost tripled and achieved 15% in 2020. The situation varies in different countries in the region. In Suriname and Guyana, it's only 1% of the forest cover has been lost. In the other extreme is Brazil, where 19% of the forest has been lost by 2020 in the Amazon. The impacts are already being detected throughout South America. In Brazil alone, water surface decreased 15% between 1991 and 2020. And it's not just seasonality. It's a very worried trend linked to the decreasing power of the so-called flying rivers that brings water vapor from the Amazon to the rest of the continent. On the other hand, there are over 11 million hectares of forest in regeneration in the Brazilian Amazon. This is equivalent to 25% of all the deforestation of primary forests in the last 35 years. Unfortunately, this is not a result of a virtuous process of active restoration. This is actually caused primarily by the abandonment of areas after deforestation, fire, degradation of soil, and so on. This brings to the question, why are we still clear-cutting primary forests if we have all this land being abandoned? The science is telling us that the loss of 20 to 25% of the forest cover in the Amazon is the tipping point where the Amazon can be converted to an amplifier of climate change instead of being this incredible machine that mitigate and protect us from the impacts of this climate change. If we don't change the current path, we will achieve this range of 20-25% loss of forest cover by the end of this decade. If we lose the Amazon, the global temperature can grow up to 0.25 degrees Celsius, and Brazil can lose 25% of its rainfall. We can't afford that. Boa tarde a todos e a todas. Para mim é um prazer imenso estar participando deste evento que é tão importante. Saudar Robert Nas, que é o diretor do Centro de Pesquisa Florestal Internacional, agradecendo os demais membros da Global Landscape Forum, também nas conferências. Nós estamos numa iminência de um grande evento internacional, que é a COP26, que vai ocorrer em novembro na Escócia. Também hoje, nesta terça-feira, a Assembleia Geral da ONU debate um dos importantes temas a nível mundial, que é sobre as mudanças climáticas. E aqui no Brasil, eu estou em Brasília, capital do Brasil, uma série de discussões em relação à Agenda 2030, ao relatório Luz 2021, que foi produzido por umas frentes, dentre elas a frente que trata dessas discussões, na maioria é composta por outras frentes ambientalistas, a Frente Parlamentar Indígena, e nós sabemos como que é importante juntar todas as preocupações para também propor soluções. Nessa discussão sobre o ponto de inflexão, faz necessário a gente também pontuar o que os povos indígenas estão pensando. E nessa linha que eu quero contribuir nessa discussão, trazendo os dados que são necessários também, os dados que estão em risco, os dados que há muito tempo os povos indígenas da Amazônia, no caso eu sou de Roraima, têm alertado constantemente que é necessária uma mudança bastante drástica. As lideranças no passado apresentaram as suas preocupações no sentido que era preciso a proteção das terras e dos territórios indígenas. Hoje, no Brasil, detemos uma responsabilidade de 13% do território brasileiro total. Desses 13% do território brasileiro que são reconhecidos como terras indígenas, 98,7% são reconhecidos e estão na Amazônia. Então, esse dado é importante porque quase 100% das terras indígenas também estão em risco. E os povos indígenas têm sido considerados os principais guardiões, digamos assim, da floresta em pé, dos protetores da água, dos mananciais de água, os protetores da biodiversidade, porque a relação, tanto com a terra, mas dos seres vivos, é uma relação de parceria no sentido de que é dependente a vida do ser humano.
Então, é uma questão de humanidade você fazer a proteção e ter uma responsabilidade compartilhada com os povos indígenas. Esses dois últimos anos têm sido constantemente atacado no sentido de retroceder toda a política de proteção, tanto ao meio ambiente como às terras indígenas, no sentido de reverter garantias em lei, e esse é meu trabalho, fazer uma luta para que ele não sofra o retrocesso, e nós estamos nessa luta no dia a dia aqui no Parlamento, para que a nossa Constituição, que protege os direitos coletivos, que protege toda essa relação especial que os povos indígenas detêm com a terra e a natureza, no sentido de ter esse olhar holístico e também de proteção às futuras gerações, porque estão sofrendo já com o aquecimento global, estão sofrendo com a consequência de toda a degradação ambiental que atinge a vida dos povos indígenas, não só dos povos indígenas, mas também aos não indígenas, que já veem em sua vida continuamente a fumaça que queima das florestas da Amazônia, que sente o calor que aflige a toda a vida. Então, os povos indígenas têm contribuído no sentido não somente do alerta, mas sentido da proteção, levando as boas práticas, o uso sustentável, a proteção do solo, com a valorização dos seus conhecimentos tradicionais, dos seus valores que vêm de milhares de anos, no sentido que é preciso uma relação com a natureza. Então, eu gostaria de colaborar nesse sentido, de mostrar que os povos indígenas detêm também a sua importância nessas discussões internacionais, no sentido que nós avançamos, no sentido de participação dessas soluções. E uma das soluções é importante fazer com que os povos indígenas, além de serem ouvidos, sejam incluídos em políticas de financiamentos para apoio das suas iniciativas, no combate à degradação, combate à invasão. Eu venho do estado de Roraima, que constantemente nós temos sido notícias a nível nacional e internacional contra a questão do garimpo ilegal, o garimpo, que é a mineração ilegal que ocorre dentro das terras indígenas, que estão poluindo cada vez mais os rios com mercúrio, levando à violência, à disputa sobre as terras indígenas. Então, nesse olhar, nessa percepção, que a gente já colabora com a responsabilidade do dia a dia, que é preciso que essa responsabilidade ela seja incluída também para fora das terras indígenas, a responsabilidade que nasce dentro da terra indígena, mas é preciso incluir em políticas públicas, em acordos internacionais, em financiamentos necessários para que essa proteção de fato aconteça. Então, é necessário que a gente veja também que os outros países também têm essa responsabilidade de combater o garimpo ilegal, a degradação na Amazônia, que tem um olhar que isso aflige também a economia. E essa economia, que tanto leva à questão da segurança alimentar, ela também tem esse viés de ser analisada nessa conjuntura toda que o mundo está preocupado com a questão ambiental. Não somente os povos indígenas, mas todo mundo do planeta. Muito obrigada e parabéns pela iniciativa e que esse resultado dessa discussão também seja levada na COP26 para ver se a gente consiga influenciar os que vão estar negociando aí compromissos bastante sérios para nós todos aqui no planeta. Rodrigo. Avísame si ya me... Vale. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias al GLF por esta invitación. Quiero, después de escuchar las presentaciones de mis antecesores, mirando los datos que presentaba Luciana y que presentaba Antazo especialmente, hacer énfasis sobre lo siguiente. Mientras nosotros estamos hablando aquí el día de hoy, la Amazonia está sufriendo un proceso de depredación principalmente por lo que es la especulación de tierras en la región amazónica. Especulación de tierras que va orientada al desarrollo principalmente de los agronegocios.
agronegocios, ¿cierto? Que están alimentados por, como lo vimos ahora con estos datos, ¿cierto? Por un crecimiento nunca antes visto de la ganadería en la región amazónica, por un crecimiento de los cultivos de soya y de palma en este territorio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Que hoy por hoy el precio de la tierra es más importante para la producción de agronegocios, que además no van a alimentar a nuestros pueblos, sino a otras partes del mundo, que mantener los bosques en pie. Aquí hay un punto de solución fundamental, y es que debemos, como países amazónicos, imponer una moratoria a la ampliación de la frontera agropecuaria. Y eso es un tema que es muy importante, porque es un consenso político que tiene que haber entre los diferentes gobiernos, como estados. No podemos permitir que la ampliación de los agronegocios terminen por devastar la Amazonia, número uno. Número dos, como lo mencionaba ahorita la representante de los pueblos indígenas, los territorios indígenas que producen uno de los mejores resultados de conservación dentro de la región amazónica están hoy por hoy tremendamente afectados. Y tienen una afectación que viene desde el debilitamiento de su condición jurídica, de la protección de sus territorios, como por su invasión, ya sea para otra vez la extracción de maderas, la implementación de ganaderías o el desarrollo de minerías de alto impacto, ya sea la minería del oro o del coltán, la cual también tiene que tener un acuerdo internacional. ¿Por qué? Porque ni el oro ni el coltán se están quedando aquí. El oro y el coltán se están yendo para otros países, ¿cierto? En donde no hay procesos de trazabilidad. Y están comprando y están blanqueando este proceso de minería que está teniendo altos impactos en toda la cuenca amazónica. Y asimismo, como tenemos hoy prospectivas mineras, prospectivas de petróleo, prospectivas de ampliación de soya, palma y ganado, también tenemos a una banca internacional que sigue planificando la región amazónica para atravesarla llena de carreteras, hidroeléctricas o hidrovías. La Amazonia, como ustedes lo acaban de ver, tiene un efecto sinérgico, es decir, la unión de todos los impactos es la que está alimentando el tipping point. Y en ese sentido, no podemos permitir que se siga dando una planificación sin control sobre la expansión de las vías, sobre la expansión de todas esas formas de comunicación que además están coincidiendo con las zonas de mayor deforestación de toda la región amazónica. Tenemos que llegar a un acuerdo. Banco Interamericano, Banco Mundial, CAF, Banco Chino de Desarrollo, porque en este momento, si continúan así las cosas, este proceso va a colapsar. Y de otra parte, no puedo dejar esto sin aprovechar para señalar que el desarrollo de una economía forestal, el mantenimiento de los bosques en pie, va a pasar por dos elementos que hoy por hoy también están gravemente afectados. Por una parte, el acceso a la tierra por grandes grupos de población vulnerable, que hoy por hoy, ante la falta de recursos y de acceso a la tierra, es la mano de obra que está haciendo la deforestación, es la mano de obra que está vinculada en la minería ilegal, en las actividades de tráfico de fauna y en el tráfico de minería, en el tráfico de drogas. Ese grupo poblacional que se mueve por toda la cuenca amazónica debe ser atendido rápidamente. Y eso es una decisión de todos los países por cuanto se requiere necesariamente, ¿cierto?, estabilizar poblaciones, porque en este momento es imposible seguir trabajando sobre la premisa de que va a haber una población que nunca va a tener derechos. Y como me quedan pocos segundos para terminar, quiero señalar lo siguiente. Recientemente salió hace un par de semanas los datos de Global Witness sobre lo que es hoy por hoy la muerte y las amenazas sobre los defensores ambientales, que van desde pueblos indígenas, grupos de campesinos, defensores de las tierras o funcionarios de las agencias ambientales. ¿Qué está significando esto? Y lo voy a decir con claridad. Que hoy por hoy en los países de la cuenca amazónica no existen las condiciones de seguridad y gobernanza para que haya un ejercicio pleno de participación de la sociedad civil y de los funcionarios públicos que protegen el ambiente, porque existe unas economías ilegales de facto que son las que están movilizando la gran destrucción amazónica. Y muchas veces ese proceso está dándose de manera conectada o cooptada con gobiernos regionales y otro tipo de funcionarios
que están desafortunadamente involucrados en este proceso de transformación amazónica. Entonces, para terminar, quiero decir, aquí hay responsabilidades subnacionales, nacionales e internacionales. Mi mensaje es, tenemos que hablar ya de una moratoria a la expansión de los agronegocios y de la matriz mineroenergética y de transportes en nuestros países, porque esto está permitiendo que hoy por hoy el proceso de destrucción y deforestación sea imparable. Muchas gracias. Hola Lourdes, ¿nos escucha? ¿Puedes hablar ahora? Isabel, creo que acá. ¿A quién le toca Perdón, hoy? eres tú, María Alexandra, perdón. Gracias, Isabel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Global Landscape Forum. Todos conocemos ya que la región amazónica es un sistema complejo, interconectado, que necesita de medidas de gestión a nivel sistémico y transfronterizo. Son 8 países, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que comparten este magnífico ecosistema y que representa el 40% del territorio de América del Sur. En 1978, estos países han firmado el Tratado de Cooperación Amazónica. Posteriormente crearon la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica con la funcionalidad de poder tener esta visión común y regional para la facilitación del diálogo político, cooperación técnica, financiera, intercambios de conocimiento y experiencias, y para enfrentar los principales desafíos de la región. Uno de ellos es justamente el cambio climático. Mis antecesores ya han explicado los diferentes efectos del cambio climático y los efectos antropocénicos que están impactando significativamente a esta región amazónica y que lamentablemente mucho más a las poblaciones más vulnerables que tienen existencia asociada a la integridad de este ecosistema. Estos datos solamente nos están confirmando la urgencia en la implementación de nuevos modelos de desarrollo que implican acciones y estrategias diferentes con mejores herramientas de gestión para sacar de la marginalidad a la Amazonía. Y esto pasa por dejar de alimentar economías de periferia y promover que esta región pueda insertarse de manera efectiva y sustentable a las economías de cada uno de nuestros países y a su vez del mundo. De manera consensuada, este primer semestre del año, los 8 países amazónicos, después de más de un año de intensas negociaciones y bastantes complejas, aprobaron por primera vez 2 programas regionales altamente importantes: el de biodiversidad y el de gestión sustentable de los bosques. Ambos son el marco referencial para las acciones conjuntas para la gestión potenciada de las funciones ambientales, de los servicios ecosistémicos, del desarrollo de su potencial megadiverso, implementación de acciones para el manejo sostenible del bosque, control al combate del fuego, control a la deforestación ilegal, la protección de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, entre otras acciones. Creo que no hay que olvidar que son 48 millones de personas que habitan en la región amazónica y que necesitan mejorar sus condiciones de vida con mayor igualdad. No olvidemos que es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo entero y generando oportunidades rentables con mayor productividad. Esta visión no se contrapone a conseguir un modelo de desarrollo que comprenda que la mayor riqueza que tiene la Amazonía es el bosque en pie, plenamente de acuerdo con Rodrigo, que permite la conservación y el uso de su enorme potencial de la diversidad biológica y que nos conlleva a conservar
modelo, por sua vez, está permitindo trabalhar com as populações amazônicas e também com os povos indígenas. Outro grande exemplo cacau de alta qualidade com investimento tecnológico, modelos produtivos incluintes, poderia representar uma indústria de grande lucratividade para os produtores e de eficiência meioambiental. O futuro da Amazônia vai precisar manter o equilíbrio natural. Portanto, uma das vias pode ser o uso sustentável da biodiversidade, mantendo a floresta em pé, o uso de sistemas agroflorestais com a restauração das áreas desmatadas e degradadas, que atualmente são enormes extensões que ficaram abandonadas e que podem ser aproveitadas com cultura de espécies e valores econômicos, isso associado a indústrias locais com agregação de valor. Otras medidas, y ya terminando, también outras medidas para finalizar e também como uma parte que nós temos como as compras responsáveis também para um manuseio sustentável, a mudança das nossas dietas para a diminuição da dieta animal, da proteína animal, o reflorestamento. São ações que irão nos permitir tentar manter esse ecossistema em equilíbrio. Mais uma vez, agradeço a oportunidade desse espaço e a disponibilidade por parte da nossa organização do Tratado da Cooperação Amazônica. Obrigada. Ahora sí, Lourdes, por favor, si tiene... Lourdes, por favor, se você tiver a sua câmera, seu vídeo ligado, também o microfone, por favor. Não sei se tem algum problema técnico com Lourdes. Sí. Lourdes, você pode abrir o microfone e pode ligar seu vídeo. Bom, olá. 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 Conseguimos ouvir você agora, Lourdes. Bom dia a todos. Eu sou Lourdes Miranda Duaio, da Amazônia Guarani. Dá para ver bem? Bom, eu tenho 5 minutinhos, não é? Bom, principalmente eu vou começar falando sobre o tema, o contexto da Bolívia. Atualmente, a Bolívia é um dos países mais ricos em biodiversidade, também fauna, tem uma grande diversidade, temos enormes reservas naturais, paisagens, somos reconhecidos internacionalmente por isso. Contamos com 60 hectares protegidos de parques nacionais, que ocupam 16% de todo o território nacional atualmente. As atividades extrativas reduzem a capacidade de recursos na Bolívia. Nós sabemos o que acontece na parte de fora, o que acontece com outros países, o que nós temos também no que se refere à biodiversidade. E, através da luta dos povos indígenas, nós tentamos proteger tudo, e nós queremos que essa mensagem seja feita para todos e por parte de todos, não apenas por parte dos povos indígenas, porque o que observamos nas mudanças climáticas é que afetam todos os humanos, estamos todos incluídos. Então, a partir dessa situação, nós, como coordenadora
de proteção ao meio ambiente. Especificamente, eu vou ficar centrada, claro, no tema da Bolívia, mas todas as organizações que são para a proteção regionais dos povos indígenas se tornaram em operários também com os governos. Também há vários projetos extrativos nos territórios indígenas. Então, é colocado um tema importante no que se refere à proteção. Observamos claramente que estão nos afetando no equilíbrio, né, dos humanos, da natureza. Observamos que não está acontecendo da forma adequada, e isso vai muito além das projeções, daquilo que possa oferecer uma adequação, vamos dizer, ao que acontece com a tecnologia. Mas, muito além disso, está o tema da vida, um tema da continuidade da vida e do planeta para todos nós. Isso é importante, porque além desses projetos ou dessas novas formas, talvez, de extrativismo, agora voltados à biodiversidade, pensando em projetos que beneficiam os povos indígenas. Geralmente são projetos que sempre têm grandes empresários por trás, né, que de alguma forma se apropriam dos recursos e, além disso, eles ficam com a patente desses territórios indígenas, também na questão da farmácia ecológica, também estou falando nisso. Outra coisa importante que nos preocupa na parte do agronegócio, nesses últimos anos, há uma capacidade de submissão de mais de 4.282 bilhões de toneladas em agroquímicos. E isso preocupa ainda mais, porque não se trata apenas do tema do ser humano quanto consumidor, através da diversidade de produtos, onde podemos observar a presença desse agroquímico, mas também está o problema da terra. Então, nós, como povos indígenas, estamos muito preocupados por esse tipo de situações. Estamos muito resistentes, até mesmo perante os governos chamados de proteção para os povos indígenas, que no nosso caso se fala muito dos povos indígenas, proteção ao meio ambiente, e que é exatamente o contrário atualmente. Então, talvez a mensagem para o mundo é que todos nós devemos estar preocupados. Também preocupa o tema da agenda mundial para o meio ambiente. Estamos ouvindo dessa agenda há tempo, mas quem está dando acompanhamento real a essa agenda? Essa é a nossa pergunta, porque agora, com esses níveis, há muitas coisas que não conseguimos fazer. Os que estão mais afetados não conseguem saber o que está acontecendo. Quem dá um acompanhamento a essa agenda, a essa agenda para o meio ambiente? Então, esse é um tema que acho que todo mundo pode saber que devem se tratar sobre os que são afetados realmente, que não se fale realmente sobre o que acontece, sobre qual o problema, mas que também exista um acompanhamento real. O mais importante é fazer uma proposta para que uma parte da sociedade civil faça parte dessas agendas, também faça parte desses movimentos que estão sendo feitos para a mitigação e de alguma forma, ralentizar a mudança climática. Como não tenho mais tempo, é só isso. Nós, nesse sentido, não sei como compartilhar uma tela. Desculpa, não sei como compartilhar a tela. Bom, não sei mexer muito bem nisso, mas bom, seria somente isso. Se
pelo tempo, acho que devemos falar rapidinho. Então, esse era o comentário como coordenadora aqui na Bolívia. Isso é o que nós estamos fazendo, que nos preocupa, sobre tudo o que está acontecendo no que se refere também aos incêndios, que agora estão acontecendo também. Existem esses projetos extrativos que não pensam na vida, mas no consumismo, no tema econômico, e não na vida. Porque os nossos rios estão sendo poluídos, as águas doces são poucas, e isso também nos preocupa, porque estamos focados na vida. A biodiversidade também é um tema essencial para nós, porque, como eu falei no início, há outros países que não têm, nós temos isso, então devemos cuidar disso. E agora o tema não é simplesmente na Amazônia, mas também as queimadas, né, que nós observamos que acontecem todo dia no Brasil e que nós também estamos vivendo agora. Então, muito obrigada. Não sei se eu tenho mais tempo, mas agradeço muito. Obrigada, Lourdes, muito obrigada. Les saludo. Cumprimento vocês desde os Andes. Eu não nasci na Amazônia, não moro na Amazônia, mas eu amo a Amazônia. A primeira vez que estive na Amazônia foi quando criança, há mais de 65 anos. E com o decorrer do tempo, eu consegui compreender o significado e a importância da Amazônia. Na Amazônia é debatido o futuro da humanidade. Na Amazônia está em jogo o futuro da humanidade. E depende do que nós façamos agora, o que acontecerá depois com a Amazônia. Mas tem alguns pontos que eu acho essenciais. Há quase mais de 5 séculos, essa região foi integrada no mercado mundial como abastecedora de recursos naturais, que era o que os conquistadores europeus estavam procurando, né? Recursos naturais, o que as grandes empresas transnacionais procuram em cumplicidade com os governos, sejam governos neoliberais ou governos progressistas, né? Eles procuram os recursos naturais, os minerais, o petróleo, os recursos alimentares, e até mesmo existem ações conhecidas como biopirataria. Além disso, a nossa Amazônia é depósito de políticas internas em falha, com a ausência de uma reforma clara, abrem-se as portas à discriminação. Então, para os países amazônicos, a Amazônia é a nossa periferia. Os nossos países são a periferia do mercado mundial, mas a nossa periferia é a Amazônia. Aqui tem uma união de governos irresponsáveis, de expensários sem escrúpulos, de empresas transnacionais ansiosas por acúmulo e de organismos internacionais cúmplices que observam o verde da Amazônia não como o verde da biodiversidade e nem o verde da vida, mas como o verde da cor dos dólares. Então, dentro da lógica desse ecossistema de roubos sem fim dessa situação capitalista, observamos como essas ações movimentadas pela avarícia estão sufocando a vida da natureza e dos seres humanos. Porém, há algo importante, além dos discursos, os estudos, as análises, devemos reconhecer que os povos originários, os povos indígenas, são os primeiros defensores da Amazônia. A resistência deles faz parte da reexistência. E isso é interessante. Eu vou resgatar as palavras de Nemontenquino, constelação das estrelas, com tradução para o espanhol do Guarani, que indica que devemos defender a vida pensando no futuro dos nossos netos e netas, não apenas dos habitantes da Amazônia. E isso é importante. Essa resistência vai de mãos dadas com propostas alternativas. Esses povos indígenas, normalmente marginalizados, explorados, eliminados, são oferecedores de alternativas de vida. Pensemos no que significa o bom viver, o suma causa, o que
que significa a floresta vivente, ou causa sacha, por usar esses termos dos povos amazônicos. Eles falam que a Amazônia e a floresta é um espaço onde tem um fluxo da vida e há uma grande quantidade e uma multiplicidade de seres, desde o menor até o maior. A interrelacionalidade, o interrelacionamento. Esse espaço é do domínio sagrado que vincula as florestas primárias com os seres da natureza supremos e que vão, de alguma forma, revitalizar o que é importante para os seres humanos. O espaço de transferência de conhecimentos de uns para os outros, dos ancianos para os xamanes, para os chacha, para as outras gerações. E nesse cenário fica conectado esse grande espaço da vida. Isso é a Amazônia. Então, o que devemos fazer? Quais esses valores fundamentais? Recuperação do que é sagrado, daquilo que é comunitário, pensar em uma outra economia na qual o ser humano tem que estar sob a lógica da natureza. O ser humano sobre o capital, vivendo em harmonia com a natureza. E isso, então, nos leva a colocar alternativas para o desenvolvimento. Basta de alternativas ao desenvolvimento, basta da modernidade que causa tanta destruição na Amazônia. É preciso termos outros valores, outras questões abertas como pontos de partida para o conhecimento próprio, que com respeito e com de alguma forma interrelacionem as diferentes culturas como uma chave pluriversa. Um mundo que, junto com outros muitos mundos, vão salvar a vida dos seres humanos e seres não humanos. Eu gostaria de concluir com uns princípios básicos para recuperarmos a Amazônia, lições para mudar a nossa forma de vida. Devemos permitir com que os povos defendam o próprio território e apoiá-los decididamente, mas vamos aprender da Amazônia vários valores fundamentais. A suficiência, primeiro, e a eficiência. Solidariedade antes do que concorrência, a reciprocidade na vez do individualismo, a sustentabilidade na vez do acúmulo permanente, a autossuficiência na vez da globalização destrutiva, o biocentrismo na vez do antropocentrismo. Quer dizer, vamos reconhecer os direitos da Mãe Terra, os direitos da natureza, e vamos aceitar que nós somos natureza e que, na verdade, a Mãe Terra, a floresta amazônica, nos oferece o direito de vida aos humanos. Aqui é mais uma questão de precisão política do que tecnológica. Devemos defender a Amazônia porque defendemos a vida da humanidade. Devemos aprender da Amazônia porque devemos construir outras formas de vida digna para que os nossos netos possam viver num mundo saudável, onde o que prime seja a vida mesma. E devemos, então, agradecer essa luta permanente dos povos amazônicos que nos permitem continuar a pensar numa humanidade a cada vez mais digna, a cada vez mais justa e livre. Muito obrigada. Muito obrigada, Alberto. Muito obrigada a todos. Estou muito impactada com todas essas palestras. Eu quase nem posso lembrar o que eu devo falar agora, e agora estou falando espanhol. Então, e espero que todos tenham aproveitado essas palestras. Foi apenas a nossa primeira plenária do primeiro dia. Ainda faltam muitas sessões, muitos diálogos. Vocês podem agora também acompanhar a atividade para a juventude com mulheres jovens que irão falar sobre os direitos das pessoas e da natureza. Também temos alguns filmes com contadores de histórias de Madre de Deus. E também vamos ter a nossa plenária para a Floresta Amazônica, Ciências, Impactos e Soluções. Para o encerramento, vamos ter a música da senhora Taparros e espero ver vocês depois. Muito obrigada. Kirimbaçau Ayuri Ita, Iané Angauara Ita, o Senu e o Pé Iané Curuca Ita, Iatacaca Iané Yamaramunha, Yamaramunha Iané Retamarupi,
Yamaramunha, Yané, Paranã, Itarupi. Yamaramunha, Ariqueitá, Yané, Miraçá, Itarupi. Nhenga, Mupiratampaua, Suraraitá, Tapajoara. Nós somos guerreiras.